Passaram-se 19 anos do século XXI, um novo milênio. E nós olhamos para trás, nesses 19 anos, e verificamos o quê? Que a educação básica, que é aquela que prepara as nossas crianças, os nossos jovens, para a vida, para um período de trabalho, após estudarem, se prepararem, adquirirem os conhecimentos mínimos para poderem usufruir do mercado de trabalho, pelo menos. Espera-se que, ou esperava-se pelo menos, que nesse período, já no século XXI, onde o mundo se transformou, onde as altas tecnologias vinculadas à educação passaram a ser utilizadas. Se dizia antes que a tecnologia do século XIX, do século XVIII, início do século XX, era a mesma do final do século XX. Hoje não. Hoje nós temos tecnologia avançada dentro das escolas, apropriada pelos professores, pelos alunos, pelas instituições. Mas não. Passaram-se 19 anos do século XXI e nós encontramos uma total e absurda e, de certa forma, incompreensível ação negativa, como se estivesse andando para trás. Por quê? Porque nesse período, no Brasil, a educação básica, que é a responsável pela estruturação das mentes dos jovens, através de mecanismos de construção de conhecimento, de mecanismos que nos levam à construção de competências, que nos permitem, e a tecnologia está aí para nos ajudar, uma prática reflexiva em relação ao passado, ao presente e ao futuro, antes, durante e depois da ação. Mas não. O que se verificou foi um abandono da educação básica no país. 19 anos, século XXI. Aí fica a pergunta no ar. O que fizeram os governantes neste período todo do século XXI que deixaram a educação básica neste abandono? E não me venham colocar que houve um grande avanço educacional nesse período, porque não houve. Houve muita, mas muita ação em relação ao ensino superior. Mas como é que nós vamos agregar valor a alguma coisa se esta alguma coisa não teve nenhum momento de preparação, pelo menos elementar ou simples, para que pudesse, então, a esta alguma coisa se agregar valor? É como se nós produzíssemos commodities de baixo teor, commodities sem condições de produzirem algo melhor a partir de agregar-se valor a elas. Assim acontece com as nossas crianças, com os nossos jovens, uma geração inteira já passou. E o que se percebe? O abandono permitiu com que a incapacidade tomasse conta das gestões na educação nesses 19 anos. Espera-se que haja uma melhora daqui para frente. Como? Os professores tomarem conta dessa situação. Deixarem de lado as resenhas, as brigas entre políticas partidárias que infelizmente infestam as escolas, para que possam esses professores, nestas condições, lutando por uma causa única, que é a sua causa, tendo como objetivo a educação das crianças, num processo de ensino que possa alavancar o futuro. Hoje não percebemos isso. Só percebemos que quando chegam à universidade, quando conseguem chegar, por mais universidades que existam, por mais vagas que existam, chegam em condições péssimas para usufruir daquilo que se diz foi uma melhoria no ensino superior. Se diz,
Estamos para ver ainda. Até agora, consequências positivas ainda não se teve. Tem muita conversa de que durante 19 anos se investiu muito em educação superior. Mas quem chega à educação superior? São os egressos da educação básica. E o que se fez com ela? Nada. Então os professores devem tomar as rédeas disso, alavancarem esse processo, dentro de princípios de ensino-aprendizagem que tenham o valor em si mesmo, e não como forma de agir político-partidariamente, ou através de uma concentração de ideologias A, B ou C. Não interessa, esquerda, direita, centro, não é essa a questão. A questão é que o foco tem que ser ensinar as crianças, ensinar os jovens, dar as condições de construírem as suas competências e passar da informação ao conhecimento, usando as novas tecnologias e mostrando que os professores podem sim, se tiverem vontade, força de vontade e apoio de uns e outros, e não ficarem em picuinhas discutindo problemas político-partidários. Eu sou um professor de esquerda, sou de direita, sou a favor do Lula, sou a favor do Bolsonaro. Isso está errado. Vamos focar naquilo que é a nossa profissão de professor, que é uma profissão importante e que só pode ser valorizado se as consequências da nossa ação se manifestarem, acontecerem de forma a um crescimento nesse processo de ensino-aprendizagem. E não o caos que nós vivemos. E um caos que termina se constituindo em agressões entre professores e alunos, entre os pais e professores, onde os professores não têm mais nenhum tipo de respeito pela sua ação por parte de alunos e pais e da comunidade em geral. Professores que antes eram respeitados. Não podemos admitir isso. Então, professores devem se unir por uma causa maior, que é do ensino de nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens.